Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios. São 853. Em área geográfica, é o quarto maior em extensão. Com essas características, a pandemia do novo coronavírus demorou mais a avançar aqui em relação a outros estados. Mas nas últimas semanas, os números evoluíram e preocupam. E uma das consequências desse avanço pode ser o fechamento do comércio. Aqui no interior do estado, a linha de contágio do novo coronavírus está em ascensão e muitos municípios podem voltar a fechar o comércio. Isso é bom ou ruim para a economia? Acompanhe. A gente trabalha com as informações que os especialistas de saúde têm nos passado. Tá? A gente não pode superar isso. Não existe esse dilema economia e saúde. A economia, de fato, só vai recuperar a médio e longo prazo, vai se recuperar de fato após o controle da pandemia. Tá? Sem isso não tem jeito. Então, quer dizer, muitas vezes os efeitos de curto prazo, tá, eles podem ser agravados por um lockdown, mas se esse lockdown não ocorrer e a pandemia continuar crescendo, tá, se expandindo, isso vai gerar um efeito ainda mais negativo para a economia. A economia vai demorar ainda mais para acontecer. A taxa de desemprego nossa está altíssima e também, principalmente, as pessoas até deixaram de procurar emprego, né? Então tem assim, a taxa de desalento também está no nível muito elevado. Isso significa que a renda caiu. As pessoas, as famílias não têm como consumir e aí o que vai acontecer? O setor produtivo deixa de vender, mas na economia voltam. A investimento gera mais emprego, esses novos empregados vão ter mais renda e aí necessariamente vão consumir. Tá? E isso tende a ser um estímulo para o comércio, para o setor produtivo. Por outro lado, o comércio eletrônico está beneficiando muito empreendedor. A crise, ela, digamos, está afetando a todos, tá? Mas tem setores que estão conseguindo lidar melhor com essa crise. Tá? À medida que você está fazendo comércio eletrônico, teleentrega, né? Se você consegue escoar sua produção, tá? Isso você pode ou minimizar o seu problema, ou às vezes você pode até ser uma oportunidade de crescimento do seu negócio. Tá? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o setor supermercadista, esse é um setor que tem crescido demais as vendas, dado esse estado que a gente está desde março, fevereiro, março. Por quê? As pessoas estão se alimentando mais em casa, né? Então elas dependem de fazer mais compras em supermercados para fazer comida em casa. Tá? Por outro lado, os restaurantes que conseguem fazer entrega da sua comida, isso significa que, embora não seja a situação ideal, né, os restaurantes e bares cheios, tá? Mas eles conseguem minimamente escoar a sua produção, ter o mínimo da sua atividade. Como o cenário ainda é de incertezas, não dá para antever o comportamento de recuperação da economia brasileira, analisa Pereira. Tem uma série de países que está passando pela segunda onda, né? A China já está adotando lockdown de novo. A gente achou que se tivesse superado, isso não aconteceu. Está com lockdown de novo. Em algumas precisa se recuperar. A vacina, infelizmente, ela vai demorar, né? O processo está acontecendo, mas ela vai demorar. Então, a superação da pandemia é essencial e a gente ainda não tem essas datas. Vamos supor que hoje acabou a pandemia, tá? Não tem mais problema. Mesmo assim, sem um pontapé, pelo menos, por parte do governo, tá? Para falar, ó, a economia está funcionando, vamos gastar, vamos, né? Através de realização de gastos públicos, tá? Para estimular, pelo menos, puxar o setor privado, tá? Realizar esses gastos, isso não vai acontecer. Essa recuperação vai ser de uma forma muito mais lenta. Aqui em Varginha, o comércio ficou fechado durante 30 dias, entre 20 de março e 20 de abril. Apenas os serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias, farmácias e postos de combustíveis,